Olá, queridos, hoje nós vamos narrar o livro de 1 Pedro, certo? 1 Pedro é os ensinos, como o próprio nome diz, do apóstolo Pedro, enquanto ele estava na terra e era apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai cobrir os dias 326 a 330, que vai do dia 22/11 até o dia 26/11. Uma jornada através do primeiro epístola do apóstolo de Pedro, explorando temas de esperança, santidade, submissão e perseverança na fé cristã. Então vamos lá. Saudação e esperança viva em Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam. A salvação predita pelos profetas e a santidade. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo ser necessário serem conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado no valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo,
resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que lhes largaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês,
por meio dele, vocês creiam em Deus, creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingindo, amem intensamente uns aos outros e de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda sua glória. A erva é como flor da a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegado a ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e proveitosa, também com vocês, como pedras que vivem, são edificados a casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela que não será envergonhada. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, que foram destinados. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia.
vamos ao 24 de novembro, dia 328. Amados, peço que como peregrinos forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, como se acusarem dos malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja ao rei como soberano, que seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem com honra, amem aos irmãos na fé, temam a Deus, o Rei, e honrem o Rei. Sejam servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, pois que agora e pecando sejam castigados. Por isso vocês o suportam com paciência, sem tanto quando praticam o bem com paciência. Isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Por isso, quando foi insultado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, pois, se convertem ao pastor e ao bispo da alma de vocês. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho
sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior como traços nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente no espírito manso e tranquilo, que há grande valor diante de Deus, pois assim também no passado, pois foi assim também que no passado consumavam-se enfeitar as santas mulheres que se esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, no qual da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam vida lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais fácil, por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Primeira Pedro 4:7, dia 330, 26 de novembro. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus que lhes dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não me estranhem do fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Portanto, alegrem-se na medida que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mate na vida dos outros, mas se sofrer como que são, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, quem será o ímpio do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma fiel ao Criador na prática do bem. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com ele, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Peço que os pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ignorância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E como supremo pastor e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos revistam de humildade no trato uns dos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em todo tempo oportuno os exalte, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, para que ele cuide de vocês, sejam sábios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para
a genuína por meio desse ano que eu considero um irmão fiel, escreva vocês de forma resumida. Escreva exortando e testemunhando que a genuína graça de Deus continue firmes na raça, nessa raça, aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda salvações e mesmo para o meu filho Marcos, saúde uns aos outros com beijo fraterno, paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém e amém.